Bom dia, gente. Então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo de patologia geral. E hoje nós vamos conversar sobre as calcificações e as pigmentações patológicas. Vamos começar então falando sobre pigmentações patológicas. Antes de falarmos de pigmentação, vamos então definir o que seria um pigmento. E se nós jogarmos num dicionário, seria o seguinte conceito: substância que contém cor própria, origem, composição química e significado biológico diversos. Então, o pigmento, ele possui um significado biológico. Em muitas patologias, esse próprio acúmulo de pigmento vai ajudar a dar o diagnóstico do que se trata essa patologia. Ele é característico de algumas patologias. Pigmentação patológica, então, quando nós vamos ter uma pigmentação patológica? Quando eu tiver um acúmulo de um pigmento no meu organismo. Nós falamos em aulas passadas sobre acúmulos intracelulares, que esses acúmulos levavam a lesões também, lesões reversíveis, que eram as nossas degenerações. E agora, novamente, então, nós vamos conversar sobre acúmulos. E agora, um acúmulo patológico de pigmentos no nosso organismo, as nossas pigmentações patológicas, que pode ser de origem endógena ou exógena. Quando eu falo em pigmentos de origem endógena, eu estou falando de pigmentos que são produzidos normalmente no nosso organismo. Então, para que tenhamos esse acúmulo, pode ser porque essa substância está sendo produzida de forma normal, porém nós não estamos conseguindo metabolizar ela adequadamente, não estamos conseguindo excretar essa substância e aí nós temos esse acúmulo, ou porque essa substância está sendo produzida em quantidade elevada. Então, se eu estou produzindo mais do que eu necessito, mais do que eu consigo excretar, eu vou ter esse acúmulo de pigmentos. Entre os endógenos, nós podemos ter os derivados de hemoglobina, melanina, ácido homogentísico e a lipofucsina. Os pigmentos exógenos são aqueles que adentram o nosso organismo. Eles não existem naturalmente, não são produzidos pelo nosso organismo, eles adentram o nosso organismo, ou por via respiratória, via parenteral ou via digestiva. E eles se acumulam porque as nossas células não possuem uma maquinaria para conseguir remover, para conseguir excretar esses pigmentos. Os mais citados, então, são os pigmentos de carvão, sais de prata, óxido de ferro, chumbo e tatuagem. Então, entre os pigmentos endógenos, nós vamos falar primeiramente sobre os derivados da hemoglobina. Os pigmentos derivados da hemoglobina são, então, bilirrubina, hematoitina, hemosiderina, hemantina, pigmento malárico e pigmento esquistossomótico. Nós vamos dar uma atenção especial à bilirrubina e à hemosiderina. Então, vamos falar primeiramente sobre a bilirrubina. Então, a bilirrubina é um pigmento derivado da nossa hemoglobina. No interior, então, das nossas hemácias, se encontra a molécula de hemoglobina, que é esse tetrapirol. Ela tem esse formato, então, de tetrapirol e uma das suas partes contém ferro e uma outra parte que não contém ferro. É dividida, então, no M que contém ferro e M sem ferro. Ela fica no interior das hemácias. As nossas hemácias, nossos glóbulos vermelhos ou eritrócitos, eles têm um tempo, então, de vida de mais ou menos 120 dias. Após esse tempo de vida, essas células são degradadas principalmente no baço. Quando elas são degradadas, elas liberam a molécula de hemoglobina.
Liberando essa molécula de hemoglobina, nós já vimos então que tem a parte que contém ferro e a parte que não contém ferro. Quando nós falamos sobre bilirrubina, nós estamos falando da parte que não contém ferro, que é sem ferro. E a hemoglobina vai ser degradada na globina, que vai ser utilizada, vai ser transformada em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser reutilizados posteriormente para a síntese proteica, e a nossa fração M sem o ferro vai dar origem então à nossa biliverdina. Essa biliverdina no nosso organismo é rapidamente convertida pela enzima biliverdina redutase em bilirrubina não conjugada. A bilirrubina não conjugada, ela é insolúvel, então ela não consegue ser transportada facilmente na nossa corrente sanguínea. Para que ela seja então transportada, ela precisa se ligar a uma proteína, que é a albumina. Então, a albumina é esse nosso transporte que vai levar a nossa bilirrubina não conjugada até o nosso fígado. Então, é o nosso meio de locomoção. O táxi da bilirrubina não conjugada é a nossa albumina e ela vai ser transportada na corrente sanguínea. Chegando então no nosso fígado, quando estamos lá nos nossos hepatócitos, a nossa bilirrubina não conjugada vai adentrar então esse hepatócito por transporte passivo. Estando no interior do hepatócito, ela já está desconjugada, já não precisa mais da albumina. Então, chegou no fígado, ela se solta da albumina, adentra o hepatócito e no interior do hepatócito ela se conjuga com ácido glucurônico. Conjugando com ácido glucurônico, ela se transforma na nossa bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina aqui, ao contrário da não conjugada, ela é solúvel, então ela é mais facilmente excretada pelo nosso organismo. Então ela é excretada pelos ductos biliares. A via principal de excreção da bile é pelo nosso sistema digestivo. Já estando no intestino, ela sofre ação de bactérias e essa bile dá a coloração característica das nossas fezes. Ela pode também ser excretada através da urina, pela via renal. Porém, a maior parte dessa bile é excretada através do sistema digestório. Então, entendendo como que é a fisiologia normal, como que é produzida essa nossa bilirrubina, nós conseguimos entender como que isso pode causar um processo patológico no nosso organismo. Então, nós temos uma quantidade de limite aceitável de bilirrubina no nosso organismo. Quando essa quantidade aumenta muito, então quando nós temos uma quantidade elevada, nós vamos ter então uma hiperbilirrubinemia. Isso vai ser manifestado através de uma coloração amarelada da nossa pele, da esclera dos olhos, da mucosa. E é uma das primeiras manifestações de uma doença hepática. Então vejam que um pigmento, esse acúmulo de pigmento, alterou a cor da pele, a cor das mucosas do indivíduo, e isso ajudou a diagnosticar uma patologia. A icterícia, então, é essa condição de aumento de bilirrubina que vai dar essa coloração na pele. E ela pode ser causada por vários fatores que nós vamos ver posteriormente. Aqui, microscopicamente, nós vemos, então, hepatócitos. E nós vemos no interior desses hepatócitos vários pigmentos acastanhados, que se trata dessa bilirrubina, do acúmulo de bilirrubina. Nesse outro corte microscópico, nós vemos aqui também macrófagos teciduais. Como se trata do tecido hepático, esses macrófagos teciduais recebem o nome de células de Kupffer.
e nós podemos observar também que eles apresentam vários pigmentos castanhados no seu interior. Novamente, hepatócitos, contendo pigmentos de bilirrubina, que vão do acastanhado ao esverdeado. Aqui nós podemos ver um pigmento mais esverdeado. E eles vão se acumulando, então, no interior das células hepáticas. As causas da icterícia, então. A icterícia, ela pode ser causada porque nós temos um aumento da nossa bilirrubina não conjugada ou por um aumento da bilirrubina conjugada. E em algumas situações, ela pode ser também de origem multifatorial. Então, como que tudo acontece? Relembrando, então, da fisiologia normal, se nós aumentarmos a produção de bilirrubina, com certeza nós vamos ter um aumento, um acúmulo desse pigmento. Em que casos? Principalmente na anemia hemolítica. O que vai acontecer na anemia hemolítica? Ao invés das nossas hemácias serem degradadas a cada 120 dias, elas vão ser degradadas num período de tempo menor. Isso vai aumentar a quantidade de moléculas de hemoglobinas que vão ser degradadas e liberar a bilirrubina, então, no organismo, a bilirrubina não conjugada. Esse aumento, então, pode levar à icterícia. Pode ser causado por uma redução na captação ou no transporte de bilirrubina, geralmente ligado a alterações genéticas. Então, se produziu a quantidade ideal, a quantidade normal de bilirrubina não conjugada, porém está tendo algum distúrbio nessa captação, no transporte dessa bilirrubina, e ela não está conseguindo chegar então ao nosso fígado, aos nossos hepatócitos para ser biotransformada. Então isso vai gerar também um aumento da bilirrubinemia. Redução na conjugação da bilirrubina no fígado. Então, ela até é produzida de forma adequada, se liga corretamente à albumina e é transportada pela corrente sanguínea. Porém, quando chega ao fígado, ela não consegue ser conjugada ao nosso ácido glicurônico e ser biotransformada em bilirrubina conjugada. Isso pode ser por alterações genéticas ou também uma condição muito conhecida que ocorre isto é na icterícia neonatal, na icterícia fisiológica do recém-nascido, que nós vamos conversar. O que acontece nessa icterícia neonatal? Geralmente o bebê, quando está no útero da mãe, a placenta faz o papel de remover essa bilirrubina que é produzida pelo bebê. Quando o bebê nasce, passa a ser papel dele de excretar e de biotransformar essa bilirrubina. Só que o seu fígado ainda não está maduro o suficiente para desenvolver todas as funções que ele deveria efetuar. Isso justifica pelo fato de muitos fármacos, muitas medicações não poderem ser administradas em bebês, exatamente por causa do seu fígado não estar adequadamente funcionando. Então, no bebê, a icterícia fisiológica do bebê, ela geralmente aparece entre o segundo e quinto dia pós-nascimento. Por quê? Porque antes, então, a placenta removia essa hemoglobina, o bebê nasceu, não tem mais a placenta, é papel do fígado desse bebê fazer essa biotransformação. Porém, esse fígado ele tem uma menor capacidade de transporte e conjugação dessa bilirrubina. Então, começa a se acumular no bebê essa bilirrubina. E aí ele começa a ter as aparências, então, ictéricas. A pele mais amarelada, a esclera mais amarelada, devido a esse acúmulo. Ou também, um dos fatores que levariam à icterícia
do recém-nascido é o aumento do catabolismo do M. Como que funciona isso? No bebê, as hemácias, elas não esperam o tempo de 120 dias para ser degradadas, elas são degradadas num período menor. Então, isso também vai gerar uma quantidade de bilirrubina aumentada. Então, esses dois fatores podem levar a uma icterícia neonatal. E, de acordo com o percentual de bilirrubina que esse bebê tiver no organismo, os tratamentos são diferentes. Se não estiver tão elevado os níveis de bilirrubina, o aconselhável é que esse bebê possa ir ficar em casa com sua mãe, com seus pais, e é orientado bastante aleitamento materno para o bebê, para que ele consiga, então, facilitar a excreção dessa bilirrubina. Quanto mais hidratado ele tiver, mais facilita. E que a mãe exponha esse bebê alguns períodos do dia à presença de luz solar, porque a luz solar ou a luz das incubadoras, no caso de quando o bebê está com um nível muito alto de bilirrubina, ele não é liberado para ir para casa, ele fica no hospital. E aí ele toma banho de luz. Por que que essa luz é importante num quadro de icterícia? Que a luz, ela converte essa bilirrubina em luminorubina. E essa luminorubina, ela é mais facilmente excretada pela urina ou pela pele desse bebê. Então, essa icterícia neonatal pode ser fisiológica nos bebês. Porém, existem alguns quadros, principalmente em casos de eritroblastose fetal, que nós temos uma hemólise mais grave. Então, degrada-se muitas hemácias dessa criança. Vejam a comparação do fígado de um bebê normal com um fígado de eritroblastose fetal. O volume muito aumentado. E quando nós temos um aumento muito expressivo dessa bilirrubina, ela pode atravessar a membrana hematoencefálica e se aderir ao sistema nervoso. Essa adesão que gera essa coloração amarelo-ouro, essa impregnação no bulbo, ela vai gerar danos neurológicos irreversíveis para essa criança. Geralmente, um quadro desse é fatal para o bebê. Nós podemos ter também um aumento dessa bilirrubina já conjugada. Então, nós entendemos que a fisiologia da bilirrubina degradada, convertida em bilirrubina não conjugada, se liga à albumina e é transportada para o fígado. Chegando ao fígado, então, ela se solta da albumina, adentra os hepatócitos por transporte passivo, se conjuga ao ácido glucurônico e aí nós temos a nossa bilirrubina conjugada. Então, aqui nós vamos falar sobre essa bilirrubina, que já fez todo aquele trajeto anterior. Então, ela está pronta para ser excretada. Então, nós vamos ter acúmulo de bilirrubina conjugada se nós tivermos uma redução na excreção de bilirrubina, que pode acontecer devido a doenças genéticas, ou se nós tivermos uma obstrução da eliminação da bilirrubina, por exemplo, tumores ou cálculos. Indivíduo que tem cálculos biliares, por exemplo, esse cálculo pode migrar para esse ducto e causar a compressão desse ducto. Então, toda essa bilirrubina que está pronta para ser excretada não vai conseguir ser excretada. Nós teremos um acúmulo desse pigmento. Ou mesmo neoplasias. Neoplasias vão aumentando de volume, podem comprimir órgãos, pode comprimir ductos. E uma neoplasia nessa região poderia causar compressão dos ductos biliares, que também dificultaria a excreção dessa bilirrubina. E aí nós teríamos um quadro também de icterícia.
Em algumas condições, essa icterícia pode acontecer por aumento tanto da bilirrubina conjugada quanto não conjugada. Em que situações isso aconteceria? Nos casos de cirrose ou de hepatite. Por que nós teríamos acúmulos dos dois tipos? Então, se vocês se lembrarem lá das aulas de degenerações e até da nossa aula prática, nós falamos sobre degeneração hidrópica. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos um hepatócito que apresenta o seu citoplasma mais claro e ele está muito aumentado de volume, porque existe, então, um acúmulo de sódio e de água no interior desse hepatócito. Então, um hepatócito balonizado. Se nós levarmos em conta trazer esse hepatócito para esse esquema, o que nós teríamos, então? Nós teríamos o seguinte: esse esboço mostra um esquema lá dos nossos lóbulos hepáticos. Aqui se encontram os nossos hepatócitos, todos em fileiras, como se estivessem enfileirados em filinhas indianas, e aqui os nossos ductos biliares. Se esse hepatócito, então, ele começa a aumentar de volume, porque ele está com excesso de volume de água devido ao sódio do seu interior, esse aumento de volume pode comprimir, então, os ductos biliares. Então, mesmo que os hepatócitos próximos aqui nessa região tenha trabalhado adequadamente, tenha feito a conjugação da nossa bile, no que chega aqui nessa região, nós temos, então, uma obstrução desse ducto biliar. Como tem essa obstrução, não é possível fazer a excreção da bilirrubina. Então, nós podemos ter um acúmulo de bilirrubina conjugada devido a lesões das células hepáticas. Ou, em outras situações, as células hepáticas podem estar num processo de lesão reversível ou mesmo uma lesão já irreversível, como no caso da cirrose, que nós temos hepatócitos mortos. Então, eles não estão conseguindo fazer mais as suas funções, já está num quadro de fibrose. Ou mesmo quando eles estão ainda em lesão reversível, eles não têm energia o suficiente para trabalhar de forma adequada. Então, pode-se haver o acúmulo de bilirrubina não conjugada, porque no que ela chega e deseja fazer o transporte passivo aqui para o interior do nosso hepatócito para ser conjugada, esse hepatócito não está funcionando adequadamente. Então, nesses casos de cirrose, hepatite, nós podemos ter, então, por esses motivos que eu falei, um aumento da bilirrubina conjugada e também da não conjugada. Outro pigmento muito importante que nós precisamos conversar, derivados da hemoglobina, é a hemosiderina. A hemosiderina é composta daquela parte da hemoglobina que contém o ferro. Bom, o ferro, ele é muito importante, muito vital para o nosso organismo. É graças a ele que nós fazemos transporte de oxigênio e ele também é muito importante na síntese de DNA. Porém, ele também pode causar danos ao nosso organismo, porque ele produz radicais livres. E se nós lembrarmos lá das nossas aulas de etiopatogênese das lesões, nós sabemos que um dos mecanismos causadores de lesão celular é a produção de radicais livres. Então, visto que ele é muito importante, que ele é vital para uma série de funções no nosso organismo, porém, ele também pode causar prejuízo no nosso organismo, o controle desse elemento é muito importante. Então, a absorção, o transporte, o armazenamento e a utilização desse elemento
tem que ser muito bem equilibrado, muito bem administrado, visto também que nós não temos capacidades de fazer excreção desse elemento. Então, uma vez no interior do nosso organismo, nós não vamos excretar esse elemento, a menos que nós tivéssemos um quadro, por exemplo, de hemorragia. Numa hemorragia, você está perdendo hemácias, está perdendo sangue, assim você faria a excreção de ferro. Caso contrário, por vias normais, nós não conseguimos fazer a excreção desse elemento. Então, a sua absorção, o seu transporte, o seu armazenamento, a maneira de utilizá-lo tem que ser muito equilibrada. Nós temos proteínas no nosso organismo para fazer o armazenamento desse elemento. Geralmente, a maior parte do ferro do nosso organismo, ele se encontra na hemoglobina, no interior das nossas hemácias. Porém, entre outras proteínas, pode ser armazenado na transferrina, ferritina, hemosiderina, na M, né, como nós já falamos, mas a ferritina faz esse armazenamento em torno de 20% desse ferro. Quando nós temos situações em que nós aumentamos muito o valor desse elemento no nosso organismo, a ferritina produz então a hemosiderina. Então, num quadro normal do nosso organismo, com concentrações ideais de ferro, nós não vamos ter hemosiderina ou nós vamos encontrá-las em quantidade muito baixa. Esse pigmento, a hemosiderina, só vai se acumular, só vai existir então no nosso organismo quando nós tivermos um aumento de ferro no nosso organismo, porque aí a ferritina vai produzir a hemosiderina para tentar sequestrar, para tentar armazenar mais esse elemento para que ele não cause danos e lesões celulares no nosso organismo. Esse corte microscópico apresenta vários grânulos de ferro, de hemosiderina, de pigmento de hemosiderina, também nos nossos hepatócitos. Vejam a coloração ferruginosa do ferro no interior dos hepatócitos. Aqui nós temos o mesmo corte, mesmo tecido, porém com um método de coloração diferente. Aqui eles usaram o azul da Prússia. E aí toda a região de hemosiderina fica de cor azulada. De acordo com essa deposição de hemosiderina, nós podemos ter então um quadro de hemosiderose sistêmica ou localizada. No caso da hemosiderose localizada, ela ocorre principalmente em casos de contusão. O que ocorreu numa contusão? Numa contusão, que é um trauma mecânico, então, por exemplo, eu bati o meu braço, eu bati a minha perna, foi um trauma mais abrupto, rompeu-se vasos no interior do meu tecido, eu tive hemorragia aqui no interior do meu tecido, porém, essa hemorragia não se exteriorizou, não houve o rompimento do epitélio, ficou no meu tecido subcutâneo. Como as hemácias que saem do vaso e vão para o interstício, elas são rapidamente degradadas, porque elas estão no local que não deveriam estar. Então, macrófagos chegam para fazer a fagocitose dessas hemácias. E aí nós vamos liberar a nossa hemoglobina e com isso ter a produção de biliverdina, de bilirrubina ali. Isso justifica a coloração esverdeada ou amarelada do trauma após alguns dias do trauma, e nós vamos ter também a produção de hemosiderina, que dá uma cor
mais acastanhada, mais escura, porque nós temos ferro em excesso. Então, precisa que a hemosiderina seja produzida pela ferritina aqui, para que ela armazene esse ferro, para que ele não fique solto no nosso tecido, no nosso interstício e cause danos celulares a essas células onde ocorreu o processo hemorrágico. E nós podemos ter uma hemosiderose sistêmica. Na hemosiderose sistêmica, ela ocorre devido a uma maior absorção de ferro, porque nós estamos ingerindo mais, ele está sendo mais absorvido na nossa alimentação, ou em quadros que nós passamos por um processo de transfusão sanguínea. Então, momentaneamente, vai ter muito mais ferro do que deveria ter o nosso organismo. Então, nós podemos ter essa hemosiderose sistêmica, acumular hemosiderina em vários órgãos do nosso organismo. Porém, como isso é algo que não é duradouro, geralmente não está associado a nenhum processo patológico. Nós podemos ainda ter uma condição conhecida como hemocromatose hereditária. Nessa condição, os indivíduos, devido a uma mutação gênica, uma deficiência, é como se eles perdessem o termômetro da dosagem de ferro que eles precisam absorver diariamente. Então, eles passam a absorver uma quantidade elevada de ferro na sua alimentação. E, ao contrário do que ocorre na hemosiderose sistêmica, que é algo transitório, então não vai gerar danos para o organismo, na hemocromatose hereditária, essa absorção é ao longo de toda a vida. Então, esse ferro vai se acumulando em vários órgãos e vários tecidos, e ele vai causar, então, danos a esse tecido. Como nós já falamos, ele produz radicais livres e isso causa lesão celular. Então, ele pode estar associado à hipertrofia ou fibrose do parênquima de órgãos como o fígado, causando cirrose hepática, do pâncreas, causando diabetes, do coração, associado à insuficiência cardíaca, e além disso, ele vai gerar no indivíduo uma pigmentação bronzeada da pele. O indivíduo, quando chega lá aos seus 50, 60 anos, esse elemento está tão acumulado já nos seus tecidos que isso altera a coloração da pele do indivíduo. Então, nesse caso, nós estamos falando da hemocromatose hereditária. Outro pigmento endógeno que nós precisamos conversar é sobre a melanina. E aí nós vamos conversar sobre uma hipopigmentação ou hiperpigmentação melânica. Antes disso, é importante a gente entender as funções da melanina. A melanina é um pigmento produzido normalmente no nosso organismo e ela possui funções de proteção dos raios UVB, ela é um bom antioxidante e também tem a função de absorção de calor. A melanina ela é produzida por células chamadas de melanócitos. Os melanócitos são células dendríticas que têm prolongamentos e eles ficam localizados na camada basal do nosso epitélio. Então, esse esboço aqui nos demonstra como é um melanócito. Então, o melanócito é uma célula dendrítica que possui vários prolongamentos e no interior desse melanócito é produzida, então, a melanina. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma analogia do melanócito com uma fábrica. Então, é como se esse melanócito fosse uma fábrica e como na fábrica se produz um determinado produto e esse produto é empacotado e exportado, seja para mercado, seja para outros locais, o nosso melanócito vai fazer exatamente isso. Então, ele vai produzir a melanina, vai empacotar essa melanina em vesículas. Essas vesículas, esse empacotamento da melanina é chamado de melanossoma. E esse melanossoma, então,
é levado através desses prolongamentos dendríticos aos queratinócitos. Cada um desses melanócitos são responsáveis por nutrir mais ou menos 36 queratinócitos. Então, o nosso melanócito produz a melanina e empacota essa melanina em vesículas denominadas melanossomos e as leva aos queratinócitos. Como uma das funções da melanina é a proteção, elas são geralmente distribuídas nos queratinócitos acima do núcleo. Então agora vamos entender como que funciona essa produção de melanina, a melanogênese. Para que haja a produção de melanina, é importante a presença de tirosina. Então, a tirosina é um aminoácido essencial para que ocorra a formação de melanina e nós precisamos da ação de uma enzima que é a tirosinase. A tirosinase, então, vai converter essa tirosina em dopaquinona. A dopaquinona vai produzir, então, a feomelanina e a eumelanina. Quando nós tivermos a associação da cisteína com essa dopa, nós vamos ter a produção de feomelanina, que é um pigmento que vai da coloração amarelada a vermelho. Quando nós não tivermos a associação da cisteína com a dopaquinona, nós vamos ter a produção de eumelanina, que é um pigmento que varia da coloração de acastanhado a negro. Cada melanócito consegue produzir os dois tipos de melanina. Então, o mesmo melanócito produz tanto a feomelanina quanto a eumelanina. A diferença de padrões de cores de cabelos e de pele vai depender da quantidade desses dois pigmentos que são levados aos queratinócitos. Então, por exemplo, indivíduos que têm a coloração dos cabelos castanhos escuros ou negros, uma média de 99% de eumelanina. Já de cabelos loiros, tem uma média de uns 95% de eumelanina e 5% de feomelanina. Então, a quantidade entre esses dois tipos de melanina determina a coloração dos cabelos e também a coloração da pele dos indivíduos. A nossa melanogênese, então, existem alguns fatores que atuam nessa melanogênese. Então, nossa herança genética, nós temos um padrão genético que vai ditar qual pigmento, se é a feomelanina ou a eumelanina, que é para ser mais expresso. Então, indivíduos de pele negra, há um predomínio de eumelanina, enquanto indivíduos de pele clara, a eumelanina está numa quantidade menos expressiva do que em indivíduos negros. Além disso, os hormônios também atuam na melanogênese. Nós temos algumas condições ligadas a hormônios que podem trazer hiperpigmentação da pele, como por exemplo o melasma, que acomete mais mulheres, está associada a uma questão hormonal, mancha-se geralmente o rosto do indivíduo. Tem-se a doença de Addison, que está relacionado também à melanogênese. Então, um distúrbio hormonal causa, entre outras consequências, uma hiperpigmentação da pele desses indivíduos portadores da doença de Addison. E lógico que a luz solar também interfere na melanogênese. Nós já vimos que a melanina é um pigmento para proteção. Então, indivíduos que são mais expostos à luz solar, é normal que se tenha uma produção aumentada de melanina, visando proteger esses indivíduos, proteger essa pele contra os raios UVB. Bom, nós podemos ter uma hiperpigmentação melânica, como por exemplo as sardas
ou um melasma, ou em algumas condições uma neoplasia, quando nós tivermos um aumento do número de melanócitos, sejam eles normais ou neoplásicos. Nós já falamos que na fisiologia normal, um melanócito geralmente nutre cerca de 36 queratinócitos. Se nós aumentarmos essa quantidade de melanócitos por queratinócitos, nós vamos ter uma maior produção de melanina. Esses melanócitos, eles podem estar em outras situações em números normais, porém eles produzem melanossomos gigantes. Então, fazendo analogia que o nosso melanócito é uma fábrica, então essa fábrica deveria empacotar, por exemplo, melanossomos de 1 kg e ele passa a empacotar melanossomos de 2 kg, de 3 kg, de 4 kg. Uma quantidade muito elevada, muito maior do que normalmente faria. Então, isso levaria a uma hiperpigmentação melânica também, ou defeitos na eliminação da melanina. A melanina é produzida, ela é transferida aos queratinócitos e a nossa pele passa por uma renovação. Então, as células vão descamando e a melanina descama junto com a pele. Se nós tivermos algum distúrbio relacionado a essa renovação da pele, vai se ter também um acúmulo de melanina. Uma condição associada a essa hiperprodução de melanina é o melanoma. Se trata de uma neoplasia maligna e o melanoma ele se desenvolve porque nós temos mutações nos nossos melanócitos. Então, eles passam a produzir uma quantidade excessiva de melanina. Nós sempre temos que pensar, quando nós estamos diante de uma mancha na nossa pele, de um névoa, de uma pinta, sobre alguns critérios. Sempre que essa mancha apresentar bordas irregulares ou mesmo assimetria de forma e coloração, é uma condição que nos leva a ter um certo cuidado, a ter uma atenção maior nesse tipo de mancha. A hipopigmentação melânica, nesse caso, nós vamos ter uma diminuição da produção de melanina. Essa diminuição da produção de melanina pode se dar por uma redução da atividade da tirosinase, então por algum distúrbio genético, essa enzima não exerce o seu papel adequadamente, então nós podemos ter hipopigmentação ou redução na transferência dos melanossomos aos queratinócitos. Então, os melanossomos até estão sendo produzidos, o melanócito está equilibrado, a melanogênese está ocorrendo, porém, por alguma condição, esses melanossomos não estão chegando, não estão conseguindo ser transferidos para os queratinócitos, ou aumento da degradação dos melanossomos em melanócitos. O nosso melanócito até produz a melanina, empacota ela nessas vesículas denominadas de melanossomos, porém eles são posteriormente degradados e não conseguem ser utilizados. Algumas condições relacionadas à hipopigmentação melânica seria o albinismo. Esses indivíduos, então, possuem uma alteração genética em que neles não há produção de melanina. São indivíduos, então, que não devem ficar expostos à luz solar, têm uma maior predisposição a câncer de pele, já que eles não possuem melanina na sua pele, que é um fator de proteção. Então, o albinismo é uma condição relacionada à redução da atividade da enzima tirosinase.
Outra condição que nós temos uma hipopigmentação, exemplo de hipopigmentação, seria no vitiligo. No vitiligo, então, os nossos melanócitos, eles são destruídos, é uma doença autoimune, onde o nosso organismo começa a reconhecer partes estruturais normais como algo que precisa ser fagocitado, algo que precisa ser destruído, algo que precisa ser eliminado. Então, nesse caso, nos portadores de vitiligo, esses melanócitos são destruídos. Então, passa a ficar a região sem melanócitos totalmente despigmentada. Entre os pigmentos endógenos, nós temos ainda o ácido homogentísico. O ácido homogentísico é formado no metabolismo normal da tirosina, a tirosina que nós já falamos que estava associada com a melogênese. Então, ele é um subproduto do metabolismo da tirosina e ele é degradado pela enzima ácido homogentísico oxidase. Quando nós temos um erro no metabolismo dessa tirosina, por uma mutação do DNA, nós vamos ter o acúmulo desse ácido homogentísico. Vai faltar essa enzima que faz a degradação do ácido e assim nós temos o acúmulo desse ácido no organismo. E aí ele está associado com uma condição denominada de alcaptonúria. Alcaptonúria, os pacientes que desenvolvem então essa doença é devido a esse acúmulo de ácido homogentísico e ele se expressa através de pigmentação da pele. A esclera do olho também pode tornar-se mais pigmentada, acinzentada, tanto a esclera quanto a pele. E a urina desses indivíduos apresenta uma coloração cor de Coca-Cola, devido à oxidação do ácido homogentísico presente na urina. Essa doença acarreta uma artropatia degenerativa desses pacientes e também pode estar associada a lesões das válvulas cardíacas. O último pigmento endógeno que nós vamos conversar é a lipofucsina. A lipofucsina funciona como um marcador biológico. Ele é mais visualizado, mais encontrado em indivíduos idosos do que em indivíduos jovens. E esse pigmento está relacionado aos nossos lisossomos. De que forma? Os nossos lisossomos, então, fazem uma bolsa onde são digeridos organelas que não estão mais fazendo a sua função, membranas celulares que estão envelhecidas. Então, essas organelas envelhecidas, elas são digeridas no interior do lisossomo. Em algumas situações, sobram restos destas organelas. Seria esse acúmulo de restos celulares que não foram totalmente digeridos pelo nosso lisossomo, daria origem, então, a esse pigmento de lipofucsina. Em países desenvolvidos, ele está associado a alguns casos de diminuição da acuidade visual. Então, falamos sobre os pigmentos endógenos e agora vamos conversar sobre os pigmentos exógenos. O primeiro pigmento que nós vamos conversar é sobre o pigmento de carvão. O pigmento de carvão, ele adentra o nosso organismo pela via respiratória. Então, indivíduos que trabalham em indústrias de carvão, indivíduos que fazem uso de cigarro ou que cozinham em fogão a lenha, ficam em áreas de queimadas ou de cidades poluídas, têm mais propensão de terem esses pigmentos no seu pulmão. Lógico que indivíduos que trabalham diretamente em indústrias de carvão
ou indivíduos fumantes, vai ter uma condição, vai ter uma quantidade maior desse pigmento no seu pulmão. E ele pode causar uma fibrose. Quando tem muito esse pigmento aderido ao pulmão, pode causar uma leve fibrose ao tecido. Então, nós temos uma condição chamada de antracose. Aqui nós temos um pulmão, então, que já foi fixado, e todos esses pontos acastanhados são áreas de deposição de carvão. Aqui, um pulmão que não foi fixado ainda. Então, tá a coloração na íntegra e nós notamos a presença desses pontos castanhos enegrecidos, que são áreas que nós temos essa deposição de carvão nos pulmões. No corte microscópico, na coloração HE, nós visualizamos também esses pigmentos de carvão como pigmentos acastanhados, bem escurecidos nos cortes microscópicos. Argiria. A argiria está relacionada a quando nós temos um acúmulo de prata no nosso organismo. Ela pode ser localizada e a argiria localizada acomete muito indivíduos como, por exemplo, relojoeiros que trabalham com prata durante muitos anos. Então, às vezes, eles machucam a mão trabalhando e essa prata adentra ali o epitélio. E onde ela adentra, ela leva a essa pigmentação acinzentada. Quanto mais exposto ao sol a região que foi adentrada pela prata, mais acinzentado, mais escurecido vai ficar a região. E nós podemos ter também uma argiria sistêmica, associado a um acúmulo desse pigmento de forma sistêmica. Em alguns casos, ela pode estar associada em medicamentos à base de prata. Um caso mundialmente famoso foi o caso do Paul, que ele fazia uso de medicamentos à base de prata para dermatites e com o passar dos anos a sua pele ficou azulada devido a esse acúmulo de prata no seu organismo. A siderose. A siderose está relacionada ao acúmulo de ferro nos nossos pulmões, de pigmento de ferro, e os indivíduos expostos, então, que trabalham em mineradoras de hematita, são os mais acometidos por essa condição. É uma condição muito parecida com a antracose. Porém, na antracose, nós temos o acúmulo de carvão. E aqui na siderose, esse acúmulo vai estar relacionado lá aos nossos pulmões também. São inalados, está lá nos pulmões. Porém, aqui nós associado ao ferro. Plumbinismo. Nós podemos ter intoxicação com chumbo de duas formas, uma forma aguda ou crônica. O chumbo está presente desde baterias, pilhas, algumas tintas contêm chumbo, na indústria se contém, e a nossa contaminação, a intoxicação pode ser aguda ou crônica. Quando então, por exemplo, se contaminar com o chumbo via digestiva, via oral, isso causaria então cólicas abdominal, fadiga, irritabilidade, altera o humor desse indivíduo, ou pode ser uma intoxicação crônica, principalmente em indivíduos expostos ao chumbo. A longo prazo, esse chumbo que vai sendo gradualmente depositado no organismo causa disfunção renal, disfunção articular e comprometimento do sistema nervoso. E a tatuagem? A tatuagem também é um tipo de pigmentação patológica de forma exógena. Os indivíduos, então, escolhem ter esse tipo de pigmento no seu organismo e ela é dividida em transitória
ou permanente. A transitória, ela fica por um tempo no indivíduo e depois ela vai se desfazendo. Por quê? Porque ela é feita nas camadas mais superficiais. E como as camadas da pele vão se renovando, à medida que a camada da pele se renova, essa tatuagem transitória sai totalmente com a esfoliação da pele. E a permanente, ela já é feita em camadas mais profundas da pele. Então, mesmo que a pele passe por todo esse processo de esfoliação natural, ela não vai ser removida junto com a pele, porque ela está em camadas mais profundas. Aqui nós podemos observar pigmentos, áreas então de biópsia, de áreas de tatuagem, feitos com pigmentos vermelhos e outras regiões aqui com pigmento azul. Bom, e nesse segundo tempo da nossa aula, nós vamos conversar então sobre as calcificações patológicas. E antes de nós entendermos do que se trata as calcificações patológicas, nós temos que conversar sobre o cálcio. O cálcio, então, é um elemento importante no nosso organismo para várias funções. 98,9% do cálcio no nosso organismo se encontra nos nossos ossos ou também nos nossos dentes. Ele é importante para a estruturação do nosso esqueleto, do nosso corpo e como fonte de reserva de cálcio. 1% do cálcio está presente no interior das nossas células. Mas quando nós estávamos estudando as lesões celulares, principalmente as irreversíveis, nós tínhamos falado que o cálcio em excesso no interior do meu citoplasma é um fator que, juntamente com a queda de ATP, com um dano mitocondrial, vai levar a nossa célula para uma lesão irreversível, porque o cálcio, quando está disperso no citoplasma, ele ativa enzimas que fazem degradação de constituintes da célula. Então, esse 1% de cálcio intracelular, ele está sequestrado no interior das nossas mitocôndrias ou do nosso retículo endoplasmático e não solto no nosso citoplasma. E ele é importante, então, para a contração muscular e para a condução de impulsos no coração e no sistema nervoso. E 0,1% do cálcio está presente no nosso plasma, na nossa corrente sanguínea, sendo importante para a coagulação sanguínea e para a manutenção das junções intracelulares firmes. O metabolismo do cálcio é resultado de 3 fatores: da absorção, que vai ocorrer no intestino. Essa absorção ela é ajudada pela vitamina D. A vitamina D é um pré-hormônio e ela facilita a ocorrência da absorção de cálcio no intestino. Nós também temos a excreção de cálcio. Boa parte do cálcio que nós absorvemos, ele é excretado pelos nossos rins. E no nosso tecido ósseo, como nós já falamos, nós temos reserva de cálcio. O nosso tecido ósseo ele não é estático. Diariamente são incorporados e reabsorvidos quantidades em média de 15 miligramas de cálcio do nosso tecido ósseo. E a quantidade que é reabsorvida pode ser utilizado no nosso organismo. Quem é o responsável por manter esse equilíbrio de cálcio, uma absorção adequada, uma excreção adequada e essa aposição e deposição dos nossos ossos, é um hormônio chamado de paratormônio.
O paratormônio, ele é produzido e secretado pelas paratireoides. São um total de 4 glândulas que se situam na parte posterior da nossa adenohipófise. Então, o nosso metabolismo do cálcio, ele está na dependência desses 3 fatores: absorção, excreção e deposição e aposição óssea, que é comandada pelo paratormônio. É importante nós entendermos a ação do paratormônio sobre esse metabolismo do cálcio, principalmente no que se refere à quantidade de cálcio no nosso plasma, para posteriormente nós entendermos a nossa calcificação patológica. Então, nós vamos ver que em certas condições, quando nós temos um aumento de cálcio no nosso organismo, isso pode facilitar algumas das calcificações patológicas. Então, esse processo de calcificação, eu estou falando em calcificação patológica quando eu tenho um depósito de sais de cálcio em tecidos que normalmente não são mineralizados. Por que essa definição? Porque no nosso organismo acontece normalmente uma calcificação do nosso tecido ósseo. Então, nós temos células como os osteócitos, os osteoblastos, que estão constantemente fazendo esse processo de reabsorção e aposição óssea. Então, isso se trata de uma calcificação normal no nosso organismo. Ela vai ser patológica, então, quando esse processo de deposição óssea, de formação de sais de cálcio, ocorrer em tecidos não mineralizados, que normalmente não seriam mineralizados, como, por exemplo, em áreas de necrose. De acordo com as características da calcificação, dos tecidos que elas acometem, nós podemos diferi-las em calcificação distrófica e calcificação metastática. A calcificação distrófica, primeiramente, é uma calcificação que ocorre preferencialmente em áreas necrosadas. Então, em tecidos alterados, eu tenho uma alteração do meu tecido, nesse caso é a necrose, e essa necrose, então, facilita a calcificação. Nós já falamos na aula de hoje, falamos na aula de lesões irreversíveis de necrose, que quando a minha célula, então, chega ao ponto de uma necrose, muito cálcio se encontra no citoplasma da minha célula. Esse aumento de cálcio disperso no citoplasma causa degradação das minhas células. Então, essa área de necrose vai ter um aumento local de cálcio. Então, isso vai facilitar a calcificação e ela não precisa ter uma alteração na calcemia. Eu não preciso aumentar o meu nível de cálcio no plasma. Eu vou continuar lá com meu 0,1% e eu vou ter essa calcificação distrófica, porque ela está associada a uma alteração de cálcio local na minha área de necrose, por exemplo. Como exemplos de calcificação distrófica, eu tenho a necrose caseosa. Nós podemos observar, então, nesse corte histológico, essa área central, bem eosinófila e amorfa, correspondendo à minha área de necrose caseosa, e nas extremidades dessa necrose eu tenho uma área com uma intensa basofilia, que se trata das áreas que já está havendo essa deposição de cálcio, a minha calcificação patológica. Como eu estou falando de uma área de necrose, é uma calcificação distrófica. Aqui nós podemos visualizar uma placa de ateroma. Nós falamos na nossa aula de degenerações, de lesões reversíveis, que a placa de ateroma, então, ela é formada pela deposição de colesterol na camada íntima das artérias de médio e grande porte. Então, é uma degeneração gordurosa do tipo lipidose.
Essa condição de lipidose é uma condição inflamatória. Nós podemos ter nessa placa de ateroma áreas de necrose e essa necrose pode se calcificar também. Todas as áreas de necrose, principalmente que demoram mais tempo para serem reabsorvidas, são passíveis de calcificação. Quanto à calcificação metastática, a definição da calcificação metastática é uma calcificação provocada pelo aumento da calcemia. Então, na calcificação metastática, nós temos que obrigatoriamente ter um aumento de cálcio no nosso plasma. Ao invés de estarem lá 0,1% de cálcio, nós vamos ter uma quantidade maior de cálcio. E ela vai acometer tecidos que não estão lesados previamente, tecidos normais do nosso organismo. Como a calcificação metastática, ela precisa que tenha um aumento da quantidade de cálcio, nós precisamos entender, então, o que pode levar no nosso organismo esse aumento do cálcio. E o aumento do cálcio poderia ser em ocorrência de um aumento da secreção de paratormônio, um hiperparatireoidismo primário, em casos de destruição de tecido ósseo, como quando ocorre nos tumores, em casos de distúrbios relacionados à vitamina D, como intoxicações de vitamina D, ou na insuficiência renal, que geraria um hiperparatireoidismo secundário. E agora nós vamos conversar e entender sobre cada um desses pontos. No hiperparatireoidismo primário, o que é que ocorre no meu organismo? As minhas glândulas, uma delas ou várias delas, podem começar a produzir paratormônio em quantidade excessiva. Como eu tenho paratormônio em quantidade excessiva, ele vai estimular então a absorção de cálcio, vai diminuir a excreção de cálcio pelos rins ou vai retirar cálcio do meu tecido ósseo. Então, esse hormônio em excesso vai captar mais cálcio para minha corrente sanguínea e isso vai levar a uma hipercalcemia e pode levar, então, a uma calcificação metastática. Destruição do tecido ósseo, como ocorre nos tumores. Quando nós temos neoplasias que acometem a medula óssea ou tumores como, por exemplo, câncer de mama, pulmão, mieloma, entre outros, que podem causar metástase nos tecidos ósseos, esses tumores, então, fazem uma maior captação de cálcio dos nossos ossos. Então, diminui a quantidade de cálcio do nosso osso e manda mais cálcio para a corrente sanguínea. Em média, de 10 a 20% de todos os pacientes com câncer apresentam uma hipercalcemia devido a essa destruição de tecido ósseo. Distúrbios relacionados à vitamina D. Nós vimos que a vitamina D é muito importante para a absorção de cálcio pelo nosso intestino, porém, tudo precisa de um equilíbrio. Se eu fiz uma ingestão muito grande, estou com alto índice de vitamina D no meu organismo, isso pode aumentar a absorção de cálcio, levando uma hipercalcemia. Outra condição que pode levar ao aumento de vitamina D é uma condição chamada de sarcoidose. Esse processo patológico, essa patologia, ocorre devido a um processo inflamatório. Nele se tem a formação de agregados anormais de células inflamatórias denominados de granulomas. E esses granulomas da sarcoidose, eles produzem e liberam vitamina D para o organismo. Então, tem um excesso de vitamina D. Com esse excesso, é normal que se tenha uma maior absorção de cálcio e isso levaria a uma hipercalcemia. A insuficiência renal.
Então, se os nossos rins não estiverem fazendo a sua função de excreção adequadamente, nós podemos ter a redução nas taxas de excreção de algumas substâncias. Entre elas, de importância para nós aqui nesse momento, é a diminuição da excreção de fósforo. Então, os rins, num quadro de insuficiência renal, vai excretar menos fósforo. O fósforo é como se fosse um antagonista indireto da vitamina D. Então, se o nosso organismo tem um aumento de fósforo, eu vou ter uma diminuição de vitamina D ativa. Diminuindo a vitamina D, vai ocorrer uma menor absorção de cálcio lá no meu intestino. As nossas paratireoides, que são as glândulas responsáveis pela secreção de paratormônio, elas são muito sensíveis à mudança na concentração plasmática de cálcio. Então, se chega lá, ao invés delas lerem que chegou 0,1% de cálcio, chegar a uma menor quantidade de cálcio, ela vai ativar as suas glândulas para que elas secretem mais paratormônio para mobilizar mais cálcio para o plasma. Então, essa hipocalcemia em detrimento da menor absorção de cálcio por causa da falta de vitamina D vai levar um quadro de hiperparatireoidismo secundário. Bom, nessa imagem nós podemos observar aqui um pulmão de um indivíduo que há mais de 13 anos faz hemodiálise. Então, ele possui uma insuficiência renal e essa insuficiência renal, então, levou primeiramente uma hipocalcemia. Isso fez com que fosse ativado os paratormônios, então levou a um hiperparatireoidismo secundário que ocasionou, que facilitou a ocorrência de calcificação metastática. Então, aumentou o nível de cálcio no plasma desse indivíduo. E nós conseguimos observar a região aqui compatível com calcificação metastática. Alguns tecidos do nosso organismo são mais passíveis de ocorrer essa calcificação, como, por exemplo, as mucosas gástricas, os rins, os pulmões, porque eles excretam ácidos e eles possuem compartimentos internos alcalinos. E esse pH alcalino predispõe à calcificação metastática. Nessa outra imagem, nós vemos a cabeça do fêmur e nós vemos uma massa radiopaca ao lado, sobrepondo a cabeça do fêmur. Se trata também de uma calcificação metastática. Nesse corte histológico, é um corte histológico de tecido fibroso e nós podemos ver aqui uma área de aparência quebradiça intensamente corada, que corresponde também à área de calcificação metastática. Então, entre as calcificações, é muito importante ficar na nossa cabeça as diferenças entre os dois padrões de calcificação. Enquanto a nossa calcificação distrófica vai ocorrer num tecido alterado, numa área de necrose, obrigatoriamente, a nossa calcificação metastática já vai ocorrer tecidos normais. Nós vimos que alguns tecidos são mais predispostos a terem essa calcificação metastática por causa do pH alcalino, mas não precisa ter nenhum tipo de alteração local, nenhum tipo de necrose, os tecidos não precisam estar lesados para que se tenha calcificação metastática. Na distrófica, nós não precisamos do aumento da concentração de cálcio e ela vai ocorrer, então, de forma localizada. Eu vou ter a minha área de necrose e ali ocorre a minha calcificação distrófica. Já a metastática, ela só vai ocorrer se eu tiver alteração da calcemia. Se os índices plasmáticos de cálcio estiverem
normais, eu não tenho como ter a minha calcificação metastática e ela ocorre de forma mais difusa no meu organismo. E nós temos também os cálculos. Os cálculos se tratam de massas sólidas e compactas que se formam em determinados órgãos, particularmente então na vesícula biliar, nos rins e nas glândulas salivares. Estas regiões possuem algumas características que facilitam então a formação desses cálculos, como o pH dessa região que é mais alcalino, o carbonato, um aumento na concentração local de carbonato e fosfato de cálcio, e pode estar associado também a processos de infecções e inflamações. Então, esses fatores juntos vão facilitar a precipitação sucessiva de sais inorgânicos numa região orgânica, e isso vai fazer com que haja a formação desses cálculos, particularmente nesses tecidos, então, na vesícula biliar. Nessa outra imagem aqui, nós podemos observar os cálculos renais, então, nos nossos rins também podem ser formados os cálculos, e a nossa cialolitíase, que se trata, então, de cálculos formados nas nossas glândulas salivares. Então, aqui estão as referências das nossas aulas de hoje, da parte de pigmentação e de calcificação. Muito obrigada a atenção de vocês e por hoje é só, pessoal.